Oi pessoal, sabe o cuidado em usar antibiótico? Veja aí a pomada contra assaduras que você tem usado no seu bebê. O creme de óxido de zinco mais nistatina não deve ser usado como pomada de uso contínuo. Quer saber em que situações esse creme é recomendado? E quais as consequências de usá-lo todos os dias a cada troca de fralda? Bem-vindo a mais um momento Baby Be Free! Hoje com a doutora Aline Santin Giordani, pediatra com especialização em dermatologia pediátrica. Doutora, nem todas as pomadas são iguais, né? Como tratar a dermatite de fralda? E há necessidade de usar pomada em todas as trocas? Ou isso é um hábito mesmo nosso, hein? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Oi, pessoal. As assaduras, as dermatites de fralda, elas são frequentes e o tratamento delas geralmente se dá com o uso de uma boa barreira de proteção. E essa boa barreira de proteção não precisa estar necessariamente associada a um antibiótico ou um antifúngico. Esse é um problema que nós temos importante na nossa sociedade, onde existe venda livre e corrente de pomadas de assadura, barreiras de proteção associadas aos antibióticos ou antifúngicos. E a população acaba usando isso de maneira errônea, né? Usando então uma pomada com antibiótico ou antifúngico numa assadura que não teria necessidade. Então o correto é que se a gente tem uma dermatite irritativa primária, uma assadura dessas convencionais, que a gente use uma barreira de proteção isolada, né? Uma pomada que contenha óxido de zinco e que faça uma barreira de proteção, mas sem associação de antibióticos ou antifúngicos. Agora, se o diagnóstico do seu pediatra ou do seu dermatologista colocar a presença de um fungo ou de uma bactéria local, aí sim ele pode lançar mão de uma pomada nesse sentido. Quanto ao uso frequente de uma barreira de proteção, hoje os estudos mais recentes mostram que sim, que o uso de uma barreira de proteção de forma contínua pode sim prevenir novas assaduras, né, novos momentos de assadura ou outras patologias da região de fralda. Legal, só apenas ter cuidado com os componentes, então, dessa pomada, né? E qual que é a causa da dermatite? Existem diferentes tipos, doutor? Explica pra gente melhor. A dermatite de fralda mais comum é a que a gente chama de irritativa primária, né? Ou por irritante primário, que é aquela dermatite que ocorre pelo contato das fezes e da urina com a área e a fricção com o material da fralda. Mas sim, existem outros diagnósticos diferenciais, né? A gente tem as dermatites de contato, que seriam as dermatites por irritação, por alergia de fato ao material da fralda ou produtos usados, e algumas doenças um pouquinho mais, de cunho um pouquinho mais complicado, como as psoríases, as dermatites atópicas, dermatites seborreicas, as situações relacionadas à absorção de zinco, por exemplo, como a acrodermatite enteropática, e até mesmo algumas situações de cunho oncológico, como as histiocitoses. Então, o diagnóstico de assadura, né, de dermatite de área de fralda, ele não é assim tão fácil, né? Geralmente, ela é por irritantes primários, mas a gente pode ter outros diagnósticos associados, então a diferenciação é muito importante para o correto tratamento. E tem relatos de mães, né? Também vi algumas imagens aí em que a pele do bebê fica muito irritada, chega a ficar, parece até em carne viva, né? Esse que é o aspecto mesmo da pele. A família acaba sofrendo junto, né? Com o bebê. É um quadro extremamente difícil para a família, né? Porque é um bebezinho que acaba sofrendo, né? A família toda sofre junto, aumentam as crises de chorinho. Então, as dermatites de fralda, apesar de frequentes, elas são muitas vezes de difícil diagnóstico e que realmente trazem impacto para a família. E essa questão do contato, né, da pele do bebê aí com o xixi, com o cocô, isso também pode gerar, né, esse contato prolongado, digamos assim, né, a fralda há muito tempo com o xixi ou com o cocô também pode gerar essa dermatite? Pode. Inclusive, uma das maiores das orientações que nós mais colocamos às famílias é a troca frequente de fralda, né? Percebeu o xixizinho, percebeu o cocô, já troca, não mantenha muito tempo uma fralda suja em contato com a pele. O uso, então, de uma boa barreira de proteção, sem listatina, sem antibióticos, né? Uma barreira de proteção adequada, a limpeza adequada com soluções que tenham água e óleo. A limpeza somente com água é uma limpeza que pode não ser efetiva, muitas vezes ela precisa ter
um pouco de óleo, porque ajuda na limpeza de substâncias lipossolúveis, inclusive da própria barreira de proteção. Então, um lenço umedecido que seja de boa qualidade, sem perfume, sem fragrâncias, é mais adequado, ou uma misturinha de água e óleo, né, e algodão. E uma boa fralda, né? Uma fralda de boa absorção, que absorva bem o conteúdo, que tire de perto da pele o contato com fezes e com urina, né? Que absorva bem o conteúdo de fezes e urina é extremamente importante. E o uso de antibiótico, né, no caso da nistatina, ela pode aumentar essas assaduras? O uso da nistatina de maneira frequente, né? Quando eu uso nistatina numa dermatite de fralda que não tenha fungo associado, eu acabo deixando essa flora fúngica do bebê, flora natural fúngica do bebê, mais resistente ao uso da nistatina. E aí, quando esse bebê tiver de fato uma candidíase de fralda, uma infecção fúngica da área de fralda, a nistatina não vai mais ser tão eficiente. E aí a gente vai precisar lançar mão de outros antifúngicos mais potentes para tratar o local. E nós temos visto muito isso no Brasil. O uso frequente das misturinhas de óxido de zinco com nistatina tem feito com que as assaduras por cândida tenham ficado mais difíceis de tratar. A gente precisa lançar mão de antifúngicos mais potentes, né? Então, quanto mais a gente puder avisar as nossas famílias que não é certo usar as misturinhas, que o certo é usar uma barreira simples, seja ela de óxido de zinco, dexapantenol ou outros ativos, mas é importante que essa barreira seja simples, que ela não tenha medicações associadas e que a medicação então seja prescrita pelo médico ou pelo profissional da saúde que tenha adequada formação para fazer o diagnóstico, né? Claro, conhecimento, né? Tem mais algum detalhe aí que você queira compartilhar com as mamães que estão vendo o Momento Baby Be Free, doutora? Esse momento dos bebês pequenos é muito gostoso, é extremamente desafiador, mas muito gostoso. O cuidado com a área de fralda é importante de fato, porque não ter uma assadura deixa esse momento desafiador muito mais tranquilo, né? Então, acho que isso que a gente comentou é bem importante. Trocas frequentes de fralda, limpeza adequada com uma solução de água e óleo ou um bom lenço umedecido que não contenham fragrâncias ou perfumes ou álcool. O uso de uma barreira de proteção adequada, uma boa fralda. Nos momentos que for possível, retira a fralda, aquilo que as vovós diziam, né? Deixa a pele respirar um pouco. Isso é importante, né? Diminui a umidade e com isso a gente diminui a chance de infecções associadas. Então, no momento que é possível, tira a fraldinha, deixa um pouquinho sem fralda, né? Esses são cuidados pequenos, simples, mas que fazem a diferença e tornam o período ali do bebê até 2 aninhos muito mais tranquilo. Doutora, deixa eu te perguntar algumas questões que antes de ser mãe, né, eu tenho 2 crianças hoje, uma com 2 meses e meio, e aí a gente vive a cada dia, né, novos desafios e tem sempre dúvidas também. A criança está com frio, como eu sei? A mãozinha geralmente está gelada, e aí vem uma vovó e diz, coloca uma luvinha, né, a mãozinha tem que estar quente. Como é que a gente sabe, né, se a criança está passando frio ou está com calor? Você que é pediatra, explica pra gente um pouquinho, dá essa dica pra gente aí. O que a gente vê em consultórios geralmente é o uso excessivo de roupa, né? Os bebês, eles têm sim uma percepção de temperatura diferente dos adultos, mas ela não é exatamente tão diferente, né? Eu aprendi na minha residência e levo isso para a minha prática, que uma manga a mais que você. Então, se você está bem com uma manga comprida, com uma manga curta de malha, o bebê está bem com uma manga comprida de malha. Então, se você está bem com uma manga comprida de malha, o bebê vai estar bem com uma manga comprida de malha e um casaco leve, né? Uma blusinha leve. Então, essa regrinha de uma manga a mais, eu acho que é simples e é extremamente eficiente. E o que a gente vê é o superaquecimento mesmo, né? Eu trabalho com dermatologia pediátrica, então no meu consultório vejo muitos casos de, por exemplo, miliária, que é a famosa brotoeja, nos bebezinhos pequenos, né? Porque chegam aqui no meu consultório todo encasacado, né? A família, naquela ânsia de proteção, acaba exagerando nisso um pouquinho e aí aumenta muito a sudorese, todos os bebês suam muito e aí a gente tem as brotoejas. O tecido também é muito importante, né? É importante que nos bebês, principalmente nos bebês abaixo de 2 anos, que a gente opte sempre por tecidos que absorvam bem suor.
Então, algodão é o tecido de preferência. Malha, algodão, né? Que a gente retire sempre as etiquetas, que a gente tente ao máximo evitar aquelas roupinhas que tenham botões metálicos, que a gente prefira os botões de plástico por conta das dermatites de contato, e roupas simples, leves, né? Às vezes a gente vê roupinhas muito lindas, mas que são extremamente desconfortáveis nessa idade. Né? Então, roupinhas simples, de malha, que absorvam bem suor, lavadas com um sabão neutro, evitando muito excesso de amaciantes ou de perfume sobre a roupa, é extremamente importante nessa idade. Um sabãozinho de coco, algo nesse sentido para lavar as roupinhas, doutora? E separada da família, é isso inicialmente? Isso, até os 2 anos a gente pede que exista esse cuidado de fato, né? Que lave separadamente da família e que use um sabão neutro. O que a gente se refere quando fala sabão neutro? Um sabão que tenha uma base glicerinada, coco ou glicerina convencional e que não seja rico em perfume, que seja um sabão de fato não tão perfumado. E aí a gente bate muito de frente com a nossa cultura, porque o que a gente faz quando vai comprar um sabão no mercado? A gente abre e cheira, se tem um cheirinho bom, né? Então, nos pequeninhos, para a lavagem de roupa dos pequenos, a gente pede que esse sabão seja o mais leve possível, que tenha menos perfume possível, e a gente pede que não use amaciante. Se é um tecido que precisa amaciar, é um tecido que é endurecido, um lençolzinho, uma toalha ou até a roupinha, diquinha de vó, usa um pouquinho de vinagre branco. É melhor que você acrescentar o amaciante, que é perfume e fixador na trama do tecido. E aí, como os bebês suam muito, acaba umidificando a roupa e transfere o produto da roupa para a pele. E aí a gente pode ter dermatites de contato ou estímulo para dermatites atópicas. Esse seria outro cuidado na lavagem das roupinhas. Doutora, muito obrigada por essas dicas valiosíssimas, como eu falei, né, para as mamães, ou seja, de primeira viagem, ou mamães que já têm bebês maiores. Acho que é sempre muito importante, porque, como eu falei, a gente está aprendendo todos os dias. É um desafio diário. Conversei então com a doutora Aline Santin Giordani, que é pediatra com especialização em dermatologia pediátrica. Obrigada mais uma vez, doutora. Tudo de bom para você. E esse foi então o Momento Baby Bee Free de hoje, cuidando de quem você ama. Até os próximos episódios. Tchau, tchau!